Boa tarde a todos. Com imensa satisfação que a gente se encontra hoje aqui, falando um pouquinho para vocês e, num posterior momento, abrindo para possíveis discussões. Então, o tema que me foi incumbido falar foi aplicações clínicas da TENS, mas nós que estudamos, TENS, que estudamos dor enquanto fenômeno biológico, a gente tem travado inúmeras discussões com relação a que estado nós encontramos, né, as evidências clínicas e as evidências científicas com relação ao estudo da TENS na abordagem da dor clínica. E é inevitável que a gente encare esse momento como um momento importante dentro do set de pesquisa, onde a gente tem uma interface muito significativa entre a pesquisa básica, experimental, com animais de laboratório, e a pesquisa clínica, realizada com seres humanos. Tá? Então, vocês vão ver que, em vários momentos, a gente vai e volta, de acordo com o pensamento sequencial que eu tentei traçar para vocês e mostrar hoje aqui, mas mostrando resultados, né, e inovações teórico-práticas que advêm das duas formas de ciência, básica e clínica. Então, essa interface ela é importante e, inclusive, eu particularmente entendo isso como um momento decisivo na fisioterapia mundial, onde a gente consegue alicerçar essas duas formas de ciência para começar a entender realmente como é que a coisa está acontecendo para a aplicação da TENS enquanto terapia analgésica, particularmente falando, já que é o tema proposto, né, para os pacientes que sentem dor. Então, a gente vai sumarizar. Na primeira parte, nós vamos falar um pouquinho mais, de uma forma mais prática, né, sobre os princípios básicos. Na verdade, o Richard já falou mais apropriadamente sobre isso. Não é minha intenção me estender nesse ponto. Sobre mecanismos de ação e como que esses mecanismos de ação investigados na experimentação animal são translacionados para a aplicação clínica da TENS, parâmetros eletrofísicos e evidências que nós temos atualmente. A TENS em dor aguda e a TENS em dor crônica são duas entidades patológicas completamente distintas, como vocês puderam observar desde a explanação do Pinfield. E quais são as perspectivas? Não sei se vocês perceberam, certamente alguns, eu estou grávida de 6 meses, então o diafragma já não está mais funcionando como há 6 meses atrás. Então, como é um tempo relativamente longo para a gente falar sozinha, em alguns momentos, talvez, eu precise respirar fundo, e aí vocês entenderão já o porquê. Tá? Então, basicamente, a gente tem que a TENS, né, já sabidamente falado pelo Richard, o que é que significa? Ela ativa fibras aferentes de largo diâmetro. Essa é a forma da transmissão do input sensorial, promovido pela TENS, enquanto a estimulação elétrica, até o sistema nervoso central. É aplicada através de eletrodos de superfície, como ele também já ressaltou. É uma técnica não invasiva. A gente precisa, inclusive, utilizar isso a nosso favor, enquanto terapia não farmacológica, né, uma terapia utilizada por fisioterapeutas, em detrimento da não invasibilidade, como uma vantagem da utilização desse recurso eletrofísico. É uma terapia ainda considerada barata e sem efeitos adversos comprovados. Tá? Até como eu vou mostrar em algumas evidências clínicas e científicas, vocês vão ver que muitos dos estudos têm ressaltado a ausência de efeitos adversos, quiçá, na verdade, a diminuição dos efeitos adversos em função da sua utilização. Tá? E aí eu divido essa explanação para vocês em 3 momentos. Né? De onde viemos, onde chegamos, em que atual fase nós estamos com relação ao entendimento, à compreensão do que acontece com a TENS enquanto intervenção na farmacológica para fins analgésicos e onde iremos. Talvez essa última parte seja a que vocês estejam até mais interessados. Mas de onde nós viemos? O pessoal já, né, desde Pinfield, já vai ser a terceiro momento da tarde em que surge novamente a teoria das comportas. Não vou explicar o mecanismo, já foi elucidado anteriormente. Muitos de vocês, provavelmente todos, já conhecem muito bem o que é que isso significa, né, o antagonismo entre os sistemas de fibras finas e fibras grossas, para tentar bloquear esse portão da dor em nível de substância gelatinosa. E aí,
vocês viram, né, que o Mazak e o Wall propuseram, em 1965, a teoria das comportas, que, por muitos anos, e ainda hoje nos livros-textos, tem sido utilizada como uma das principais teorias para justificar, para respaldar o mecanismo de ação da TENS, especialmente da TENS de alta frequência. Né? A teoria da comporta, na verdade, é um sistema não opioidérgico. Então, a gente tem um grande sistema de analgesia, conhecido por vocês, que é ativado farmacológica e não farmacologicamente, que é o sistema opioidérgico, e a gente tem sistemas não opioidérgicos, dentre eles a teoria da comporta. Mas, se você pensar em concepção teórica e baseada na história da TENS, 1965 não é tão longe. Né? 65 para 2012 são poucas décadas de história para a construção de ciência, para a construção de evidências. Né? E foi quando surgiram os primeiros estudos, ainda tímidos, né, com relação à utilização da TENS. E aí, por muito tempo, se utilizou a teoria da comporta como uma grande justificativa para o mecanismo de ação da analgesia promovida pela TENS. E uma grande pergunta surgiu desde sempre, que é, se você fecha o portão da dor, impedindo que o input sensorial de dor transmitido pelas fibras finas, né, chegue ao tálamo e seja reconhecido como dor, né? Por que seria, então, que, quando você desliga, desconecta o aparelho, finaliza a estimulação, o paciente continua relatando analgesia? Então, será que, para você fechar esse portão, você teria que ficar mantendo a estimulação das fibras de largo diâmetro por todo um tempo? E aí, durante esse tempo, durante a estimulação, haveria o efeito analgésico? Né? Então, essa inquietação trouxe, né, na verdade, aquilo que o Richard já comentou por muito tempo, e isso ainda tem sido passado por muitos, que a TENS de alta frequência tinha sua ação baseada na teoria das comportas, que a baixa frequência teria sua ação baseada na liberação de opioides endógenos. Vocês acabaram de ver, de acordo com a palestra do Richard, que ambas as faixas de frequência, alta ou baixa, ativam o sistema opioidérgico, só que de forma frequência dependente. Então, o que é que a gente tem hoje com relação aos mecanismos de ação? Né? Então, alguns desses primeiros slides, a gente vai fazer apenas um roteiro, né, porque já foram demonstrados pelo Richard, mas é importante para que a gente tenha uma sequência lógica para mostrar, né, o diferencial da nossa aula. Então, a TENS ativa receptores opioides no sistema nervoso central, ele já tinha mostrado, tanto na substância cinzenta periaquedutal, no bulbo, em sua região rosto-ventro-medial, e na medula espinhal, tá? De forma frequência dependente. Isso ele já tinha demonstrado. Um outro estudo mostra que a TENS ativa receptores opioides também no sistema nervoso periférico. Inclusive, esse foi um estudo publicado no The Journal of Pain por um grupo brasileiro, que é um grupo do professor Marcos Rezende, da UFMG, do Departamento de Fisioterapia da UFMG, mostrando também a ativação frequência dependente desses receptores Mi e delta opioides no sistema nervoso periférico, quando feito o bloqueio desses receptores com naloxona e nautridol na periferia. Esse efeito opioide foi confirmado posteriormente e mais recentemente em seres humanos, também evidenciado pelo Richard, através do estudo de Leonard. Como vocês podem ver aqui, né, a intensidade de dor demonstrada através da escala de dor de 0 a 100, e os pacientes que receberam alta dose de naloxona tiveram uma redução da eficácia analgésica à TENS. Então, fica aquela questão, né? Uma vez que a TENS age através de mecanismos opioides, o que é que acontece com o efeito prático da TENS? Então, também já foi adiantado na palestra anterior essa questão da tolerância, né? E a tolerância cruzada.
Então, como foi que isso aconteceu? Na verdade, por muito tempo, os fisioterapeutas ficaram inquietos com evidências clínicas que demonstravam que a aplicação repetida por semanas ou meses, mesmo que de forma alternada, dia sim, dia não, depende muito do protocolo que é utilizado, os pacientes, às vezes, eram respondedores, num princípio, começavam demonstrando uma eficácia analgésica, boa resposta à analgesia promovida pela TENS, e tempos depois, semanas ou meses depois, começam a relatar uma perda na efetividade. Aquele efeito antes existente passa a deixar de existir. E aí, o que é que se pensou? Será que era um efeito placebo? O paciente estava empolgado no começo, queria agradar o terapeuta com a analgesia, e não se tinha justificativas plausíveis até então para isso. Mas, baseado em termos mecanísticos, e a gente precisa ir atrás desses mecanismos, que é assim que a gente vai conseguir respaldar, não só com relação à TENS, mas qualquer forma de recurso eletrofísico, de terapia ou modalidade que seja utilizada na fisioterapia, aquilo que nós estamos fazendo, o que nós estamos ativando, de que forma nós podemos trabalhar com o nosso paciente. Então, considerando que existe ativação de opioides e farmacologicamente se sabe que a utilização repetida, contínua, prolongada de opioides analgésicos, opioides que ativam receptores Mi, delta, kappa, promovem intolerância analgésica, foi que começaram esses primeiros estudos para verificar se a TENS, também utilizada de forma crônica repetida, causaria essa tolerância analgésica, perda da efetividade. Isso aqui o Richard mostrou, foi um primeiro trabalho lá do grupo da Kathleen Sluka, onde nós, ele e eu, realizamos o estágio de pós-doutoramento, e eles demonstraram que a aplicação diariamente repetida da TENS produz, sim, tolerância nos receptores opioides espinhais. Então, eles desenvolveram um protocolo de 6 dias de estimulação diária, uma vez por dia, com animais de laboratório. E aí, como ele tinha falado para vocês, os animais desenvolveram tolerância quando foi utilizada a TENS, tanto de alta quanto de baixa frequência, separadamente, em grupos individualizados. Mas não só isso aconteceu, o desenvolvimento da tolerância à TENS, como também a tolerância cruzada. E isso, para a gente, é relevante do ponto de vista clínico. Então, o que é essa tolerância cruzada? Quando você tem uma tolerância que já se desenvolveu aos opioides analgésicos, como demonstrado nesse gráfico aqui, nesse quadro A, houve administração de SNC-80, que é um agonista de receptor delta opioide, e nesse quadro B, os animais receberam a administração de morfina, conhecido por muitos, e agonista de receptor Mi opioide. E o que foi que aconteceu? Os animais que receberam agonista delta opioide desenvolveram tolerância cruzada a TENS de alta frequência. Os animais que receberam agonista Mi opioide e desenvolveram tolerância a esse agonista, desenvolveram também uma tolerância cruzada a TENS de baixa frequência. Esses estudos, que foram realizados em animais, foram confirmados posteriormente em humanos. Aqui tem outro estudo mostrando que animais tolerantes a opioides, eles também desenvolvem a tolerância a TENS, no caso de baixa frequência específica em relação aos receptores Mi opioides, e em pacientes, como ele também tinha mostrado, Solomon, vejam, de 1980 a 32 anos atrás, já mostrando isso, mas evidências de quê? De pacientes que já estavam em desenvolvimento de tolerância opioidérgica, desenvolviam também uma tolerância cruzada a TENS. E, recentemente, Leonard mostrou que os pacientes que tinham tolerância a receptor Mi opioide, através da utilização de morfina, por cerca de mais de 4 meses, desenvolveram uma tolerância cruzada a TENS de baixa frequência. E o que é que isso nos remete à prática clínica? É preciso observar o perfil medicamentoso,
perfil farmacológico que o nosso paciente está em uso? É preciso, sim. Se a gente não gosta de biodiversidade, farmacocinética, farmacodinâmica, que foi, né, dado lá na farmacologia, nos primeiros 2 anos de curso, tudo bem, a gente não vai precisar se remeter a isso, mas a gente vai ter que entender o que é que significam esses receptores para a gente. O que é que o bloqueio desses receptores ou a ativação desses receptores representa para o nosso paciente. Quais que são os efeitos causados em função da ativação e da inativação desses receptores neurofarmacológicos. Se eu pensar, por exemplo, num paciente, quando a gente fala em morfina, normalmente vem logo à mente o quê? O paciente oncológico, paciente estágio terminal, né? Normalmente o paciente que, dentro da escala de analgesia farmacológica, utiliza-se do fármaco que tem maior potencial analgésico, que são os opioides fortes, né? E ele não tem saída, ele precisa fazer uso daquilo para controlar, para manejar a sua dor, e aí ele faz uso repetido, tende certamente a entrar em desenvolvimento de intolerância. E, farmacologicamente, o que é feito com esse paciente? Uma tentativa de ativar receptores diferentes, já que a estimulação repetida, ou do Mi ou do Delta, leva ao desenvolvimento de uma tolerância, né? Então, tenta-se trabalhar com ativação de receptores diferentes, com aumento de dose, com diminuição do intervalo de medicação. Ou seja, aumenta-se a frequência de prescrição também. E aí a gente pensou, farmacologicamente, existem maneiras de como minimizar os efeitos do desenvolvimento dessa tolerância. Então, farmacologicamente, também deve ter alguma forma. Se a ativação, né, se dá através do mesmo sistema opioidérgico, por que não termos também alternativas nossas, baseadas no nosso próprio tratamento, para minimizar esses efeitos de tolerância, para otimizar a analgesia promovida pela própria TENS? Tá? Então, quando a gente apresenta os dados anteriores, aqui, quero chamar a atenção para esse aqui, que foi quando foi disparada, né, em 2002, essa história de pensar em tolerância e a gente começar a entender porque existia uma potencialidade para perda da eficácia analgésica da TENS. E aí o que eu chamo a atenção é que, por se tratar de um estudo com animais de laboratório, vocês não fiquem assustados que basta usar 3 dias consecutivos. Pense no paciente com dor crônica intensa, que tem condição de acessar o seu consultório, o seu ambulatório, o seu serviço, no hospital, seja lá onde for, todos os dias da semana, e você lança a mão da utilização da TENS por todos os dias consecutivos. Então, eu vou usar segunda, terça e quarta, e na quinta não posso mais, porque o estudo mostrou que no 4º dia desenvolve-se a tolerância. Não é bem assim. Lembre-se que a gente está pensando em pesquisa translacional, e quando a gente pensa, quando a gente trata de resultados realizados com experimentação em animais de laboratório, a gente tem que ter em mente imediatamente que o metabolismo é completamente diferente. Né? Então, normalmente, as coisas, todos os processos metabólicos, fisiológicos, que acontecem com animais de laboratório são muito mais acelerados do que aqueles com seres humanos. Para vocês terem noção, os ratos ficam adultos com 2 meses. Quantos anos demoramos nós para ficarmos adultos? Então, isso trata de uma questão fisiológica, metabólica. Então, a gente não precisa se assustar achando que a reprodução do dado, né, a translação desse resultado, seria tal qual acontece em animais. E aí, nós, no laboratório, realizamos, no laboratório lá da Kathleen Sluka, na Universidade de Iowa, começamos a trabalhar com esses estudos de tolerância. Nesses 2 primeiros estudos, nós pensamos em estratégias farmacológicas para prevenir ou impedir o desenvolvimento da tolerância. Brevemente, o que eu comentaria com relação a esses 2 estudos é que nós administramos em animais de laboratório antagonistas de receptor N-metil-D-aspartato. Né, o Pinfield falou sobre isso brevemente, que é um neurotransmissor excitatório. E bloqueamos também receptores de colecistocinina, o receptor CCK, que é conhecido como sistema antiopioidérgico.
E o bloqueio desses dois tipos de receptores no sistema nervoso central demonstraram a prevenção ou, né, a abolição do efeito de tolerância à TENS. Só que a gente não vai pensar, isso é apenas um detalhe experimental, e clinicamente a gente não vai ficar preso. Imagine, para que eu tenha uma otimização do efeito da TENS, eu vou ter que administrar um fármaco para que meu tratamento não farmacológico tenha mais efeito. É pouco óbvio se pensar dessa forma. Então, esses dados tratam mais de sistemas mecanísticos do que de translação de dados. E aí, a nossa inquietude, né, nos conduziu ao estudo posterior, que foi buscar, na própria eletroestimulação, um meio não farmacológico de evitar ou minimizar os danos provocados pelo surgimento de uma tolerância analgésica que era indesejada. Então, tudo bem, eu posso usar a TENS por um período, mas ele vai ser limitado, porque um dia ela vai passar, não vai parar de fazer efeito. Não, né? Quem é apaixonado por uma coisa não desiste, vai até o final. Então, nós desenvolvemos nessa oportunidade, com a própria eletroestimulação, considerando que a TENS, a depender da frequência alta ou baixa, ativa receptores opioides diferentes, nós pensamos, e se nós alternarmos a frequência, o que será que acontece? Porque, se alternamos a frequência num protocolo de estudo, você teria, a depender do protocolo, provavelmente 50% de ativação, em termos de tempo, de cada receptor. Então, será que eu prolongaria por cerca de 100% em dias de tratamento o efeito promovido por essa terapia? Não sabíamos. Então, pensamos, como é que a gente pode fazer isso? É o tal do sistema VIF, que há anos a gente trabalha com isso nos aparelhos de eletroestimulação. A gente fala que varia a intensidade, varia a frequência, vai melhorar o efeito. Mas por que isso acontecia? Né? Que é aquela questão de, inicialmente, trabalhar no empirismo, ver as boas evidências, os resultados positivos na prática clínica, e você não conseguir respaldar a utilização daquele recurso. Hoje, a gente já tem outros esclarecimentos com relação a isso. Então, vocês vejam aqui, nesses primeiros gráficos superiores, no painel superior, nós temos a medida em animais de hiperalgesia primária, e abaixo as medidas de hiperalgesia secundária. Em animais que foram tratados com TENS de baixa frequência, de alta frequência, e nessa última coluna, os animais controles. O que foi que aconteceu? Não sei se está pequeno para vocês visualizarem, mas essas barras em azul significam o efeito pós-TENS, aplicados nesses grupos, mostrando uma reversão significativa da hiperalgesia que foi provocada no modelo de dor inflamatória articular, que mimetiza a artrite reumatoide, em joelho de rato. E aí, se vocês observarem, em ambas as medidas, tanto na hiperalgesia mecânica primária quanto na secundária, que trata de hiperalgesia cutânea e hiperalgesia articular profunda, houve uma reversão significativa dessa hiperalgesia por uma sequência de 8 a 9 dias, em relação, né, em detrimento daquele resultado anterior, quando o efeito da TENS se deu apenas por 3 dias consecutivos, no 4º dia começou a haver perda de eficácia analgésica, mas as frequências tinham sido utilizadas de forma isolada, separada. Então, que protocolos foram esses que nós utilizamos? A frequência mista é a valvulação de frequência, a modulação de frequência, que a gente conhece, ou seja, a utilização da variação entre alta e baixa frequência durante a mesma sessão, em todas as sessões repetidas, por dias consecutivos. E o protocolo de frequência alternada, você pode utilizar frequência alta um dia, frequência baixa no outro dia, e assim sucessivamente. Ou seja, alternando entre os dias a utilização entre alta e baixa frequência, também é possível que você obtenha ativação parcial desses dois tipos de receptores, que, quando ativados, desempenham atividade analgésica. Libano, Richard mostrou para vocês há pouco também,
né, porque esses resultados, até então, foram mostrados em experimentações com animais. E aí eles fizeram esse estudo com humanos saudáveis, vocês devem se recordar, há poucos minutos ele mostrou esses dados. E aí ele, assustadoramente, né, quando saiu esse resultado, eu disse, meu Deus do céu, a tolerância aconteceu por volta do 4º, 5º dia. Será que com humanos isso vai se reproduzir? Parece, né, temporalmente, um resultado similar àquele que aconteceu com seres humanos, com animais de laboratório, com ratos? Né? Vocês vejam que ele mesmo trouxe uma possível explanação com relação à manutenção dos mesmos parâmetros eletrofísicos, como tanto frequência e intensidade, que foram utilizados. Fora isso, a dor experimental também precisa ter cuidados quando translacionada para uma dor clínica. Né? Então, trabalhar com indivíduos saudáveis, cujo procedimento de dor é executado laboratorialmente, a gente não pode translacionar os resultados tal qual acontecem, né, nessa experimentação. E aí a gente parte para a questão dos ensaios clínicos, já que a gente fala de evidência. Né? Antes de falar das evidências, eu vou começar a tentar fazer vocês refletirem sobre alguns problemas que nós encontramos nos ensaios clínicos, quando a gente pensa em ir atrás dessas evidências científicas. O primeiro problema, grande problema, quando se trabalha com dor, não é com TENS, mas com o fenômeno neurobiológico da dor, é o problema do placebo. Né? O placebo, hoje, é imperativo enquanto a alocação de indivíduos e sujeitos num grupo. Então, não tem como se pensar, atualmente, em fazer ensaios clínicos randomizados com a ausência do grupo placebo. Não sei o quanto que vocês conhecem das experimentações que são realizadas com TENS, mas, até então, e, na verdade, a maioria dos grupos ainda trabalha dessa forma. Quando você fala em eletroestimulação, qualquer paciente, por mais leigo que seja, se ele tiver um mínimo de contato com a área de saúde, o que é que esse paciente pensa? Vai fazer eletroestimulação, vai botar alguma coisa na minha pele, eu vou sentir alguma coisa. O famoso choquinho, né, que nós não gostamos, mas é assim que eles relatam, que eles reportam. Então, nos estudos clínicos de TENS, até hoje, muitos grupos trabalham com o quê? Colocam-se os eletrodos nas mais diferentes regiões, a depender do local de investigação, liga-se o aparelho, apresenta-se o sinal luminoso e não altera-se a amplitude de corrente, ou seja, não gera qualquer tipo de intensidade. Certamente, se você não mexe na amplitude de corrente, a corrente elétrica não é passada para o tecido do paciente. E aí, muitas vezes, já existe no próprio grupo placebo o primeiro viés de pesquisa. Ou seja, o quanto que o paciente estará falsamente induzido, né, de que aquilo ali não está funcionando. O quanto que ele vai responder que seja, né, verdade para a gente. Fora isso, as próprias influências das expectativas que são passadas ao paciente. Então, atualmente, a gente tem um novo método de investigação placebo, que eu acho que é muito importante passar para vocês, principalmente para quem venha a se interessar, ou quem trabalha com isso no set de pesquisa, para que a gente tenha força na realização e na elaboração de novos desenhos de estudo para ensaios clínicos randomizados, incluindo um verdadeiro grupo placebo para eletroestimulação. Então, o grupo da Kathleen, juntamente com a Barbara Ray, que é da Universidade de Iowa, desenvolveu um chamado placebo transiente. O que é isso? Eles, trabalhando com o sistema de engenharia do manufaturador, eles modificaram o sistema elétrico do aparelho. O aparelho serve apenas para estimulação placebo, então ele não tem mais atividade analgésica como proposta, é para testes, né, para experimentações. E esse aparelho tem uma passagem de corrente pelos primeiros 45 segundos. Então, durante os primeiros, você liga o aparelho, conecta os eletrodos ao paciente, antes de ligar o aparelho, né? Conecta os eletrodos, prepara o paciente, liga, inicia a estimulação. Isso, inclusive, o próprio investigador não sabe se aquela unidade é placebo ou é ativa.
inclusive para cegar o próprio investigador, né, para garantir menos vieses ainda no estudo. E aí esse paciente recebe uma estimulação, seja em nível sensorial, seja em nível motor, depende do protocolo desejado, por 30 segundos, num determinado platô, e nos próximos 15 minutos, até completar os 45 segundos de estimulação, há uma rampa de descida, diminuindo ou esvaecendo essa intensidade de estimulação. Então, o paciente ele fica induzido de que, a priori, esse equipamento estaria funcionando e a terapia estaria sendo realizada. E aqui vocês vejam, né, que, quando foram questionados sobre se ele sabia ou não em que tipo de grupo os pacientes estavam alocados, quando aplicando o placebo transiente, ou seja, esse novo método placebo, nenhum dos investigadores conseguiram responder assertivamente que os pacientes estavam alocados em um grupo que não estivesse recebendo terapia. Uma outra coisa que eu acho muito importante, é um resultado recente do nosso grupo, que está em processo de publicação, é que a expectativa que o paciente gera sobre a terapia, e isso não é uma coisa exclusiva da TENS, mas especialmente quando se aborda um paciente com dor, independente de qual seja a terapia, em se tratando da dor como um fenômeno subjetivo, a expectativa gerada pelo paciente, como suas próprias ansiedades e medos, influencia sobremaneira o efeito que qualquer terapia tenha sobre a resposta desse paciente. Então, quando a gente fala de expectativa, não somente fatores intrínsecos, como o quanto que o paciente conhece daquilo, conhece dos efeitos, mas também a abordagem do profissional pode ser muito importante para um reforço positivo ou para um reforço negativo da resposta emitida pelo paciente. Porque não tem jeito, a dor é subjetiva. E essa questão emocional, motivacional, ela é muito importante a ser considerada. Então, né, a gente tem poucos resultados, que selecionei para mostrar aqui para vocês. A gente mediu a intensidade de dor esperada, já que a gente estava mexendo, né, trabalhando com expectativa, a intensidade de dor percebida antes da estimulação com a TENS, e a intensidade de dor percebida após a estimulação com a TENS. Nós oferecemos 3 tipos de abordagem de expectativa para esse paciente. Expectativa positiva, do tipo, é um famosíssimo método analgésico utilizado para dores agudas, para dores crônicas. Então, na verdade, existia um texto preparado para ser, inclusive, padronizado para todos os sujeitos. Uma expectativa neutra, do tipo, estamos investigando se esse recurso tem efeito analgésico ou não. E uma expectativa neutra, do tipo, nós não sabemos exatamente, mas as perspectivas é que não promove analgesia, mas a gente precisa investigar esse efeito, né? Então, foram 6 grupos diferentes, com estimulação ativa e placebo, baseado no novo placebo, com o sistema elétrico modificado, e modificando a cada par de grupos a abordagem que era feita com esse paciente. E a gente percebeu que houve uma diminuição significativa apenas nos grupos que foram abordados previamente com a expectativa positiva, ou seja, houve uma indução prévia de que a coisa provavelmente não funcionaria a depender da abordagem do fisioterapeuta, ressaltando que isso aqui se trata de estudo com humanos saudáveis, ou seja, eles não tinham a dor clínica, a dor foi provocada laboratorialmente. Quando você observa a dor esperada, né, desmembrando esses dados aqui, eu mostro para vocês aqui que houve uma intensidade significativamente maior de dor esperada nos grupos que receberam previamente a expectativa negativa em relação aos outros grupos. Ou seja, a própria abordagem que se faz com relação à intervenção farmacológica ou não farmacológica para a dor, certamente ela influencia o resultado final. Com relação aos parâmetros de estimulação, a grande pergunta, e fatídica, né, quais são os parâmetros adequados?
Richard já começou a falar sobre isso, né? Então, a gente tem hoje a distinção entre quais são os efeitos da alta frequência e da baixa frequência na ativação desse sistema opioidérgico. Mas, às vezes, se pergunta, né? Uso quanto? Não é uma faixa de tanto a tanto. Eu quero saber quanto que eu vou usar, em que tipo de dor, onde eu aplico os eletrodos, por quanto tempo eu deixo, quantas vezes eu repito a aplicação. Não é assim? Vamos ver como é que está essa história. Então, até ontem, a gente sabia que a alta frequência era utilizada basicamente para dor aguda, baseada na ativação da teoria das comportas, que a baixa frequência devia ser utilizada para dores crônicas ou até acupuntura, como o Richard tinha apresentado. Hoje, a gente sabe que a TENS de alta frequência ativa receptores delta-opioides e a baixa frequência ativa mi-opioide. Isso pode e deve ter uma repercussão clínica para a gente, principalmente acompanhando, como eu já havia antecipado, a história farmacológica do paciente. O paciente não precisa, né, o Richard falou, se o paciente já desenvolveu tolerância analgésica a opioide, porque ele faz uso crônico de opioide, normalmente esses opioides utilizados, especialmente no Brasil, são mi-opioides, codeína, tramal, tramadol, morfina, né, que são utilizados em larga escala, tanto na dor aguda pós-operatória, né? O diferencial é que não há um uso extremamente repetitivo, como nas dores crônicas. Então, não precisa pensar em deixar esse paciente desenvolver o efeito de tolerância para verificar se eu vou utilizar ou se eu não vou utilizar a TENS. Vamos prevenir que isso aconteça, vamos ajudar, inclusive, o tratamento farmacológico, se esse paciente não pode ter até mesmo a suspensão da medicação. A gente não vai fazer isso. Pensando, inclusive, nesse paciente com uma dor crônica mais intensa, né, de uma doença de base patológica muito marcada, como, por exemplo, o câncer, gerando essa dor oncológica. Então, a gente pode ajudar a minimizar esse efeito e fazer uma terapia que possa ter efeito aditivo ou sinergístico. Não sabemos, né? Se aditivo ou sinergístico, teria que fazer testes para isso. Então, se esse meu paciente está em uso contínuo de agonista de receptor mi-opioide, não precisa esperar ele desenvolver para dizer que eu não vou usar a baixa frequência. E se eu precisar lançar mão da TENS como terapia não farmacológica para associar um efeito analgésico em terapia multimodal, que é extremamente comum, e eu acho que é nesse sentido que a gente precisa pensar, na terapia multimodal, especialmente nos pacientes com dor crônica. Não só para analgesia, mas para qualquer deficiência, distúrbio que o paciente possa apresentar. Então, eu pensaria, desde então, em utilizar alta frequência. Para quê? Eu vou botar a TENS de baixa frequência para brigar com a morfina pelo mesmo receptor? Não preciso fazer isso. Então, eu posso, de forma mais astuta, tentar estimular separadamente esses dois tipos de receptores e promover o melhor alívio da dor para esse meu paciente. E aí, eu uso a frequência constante, só alta frequência, só baixa frequência, ou eu uso modulada? Hoje, eu diria para vocês que depende da situação do paciente. Depende do equipamento que você tem. O que é que você consegue elaborar de protocolo com ele. Então, se eu estou pensando no paciente com dor aguda, sinceramente, em termos de magnitude de efeito, não parece haver, em uma única sessão, diferença entre alta, baixa ou frequência mista e alternada. Sessão a sessão. Os efeitos em função da variação da frequência ou da constância da frequência, em termos de analgesia, são os mesmos. Agora, em função da repetibilidade da estimulação elétrica, é que você precisa pensar. Então, se a gente pensa em tratar um paciente com dor crônica, de antemão, seria recomendado já prevenir ou minimizar ou prolongar o momento em que essa provável tolerância venha a acontecer. Então, se você vai tratar um paciente com dor crônica, pense em trabalhar com frequências alternadas entre dias, entre sessões, ou programações de frequências mistas, cicladas a segundos, a depender de como o aparelho te permite fazer essa ciclagem, tá? Ou se já há uma pré-programação no equipamento em cada sessão que você venha abordar esse paciente.
E a intensidade? A intensidade que hoje a gente conhece como dose, né, como oferecendo a dosagem, Richard já adiantou, oferecendo uma magnitude, né, de resultado positivo para o paciente. Na verdade, por muito tempo, enquanto se focava na frequência de estimulação, a dose ou não era importante, ou era menos importante do que a frequência, ou nem era investigada, nem era estudada. Então, foram muitos anos a ciência estudando os efeitos da frequência. O que é que a frequência de estimulação faz? O que é que a alta faz? O que é que a baixa faz? Mais recentemente, nos últimos anos, você começa a ter as principais respostas com relação a um parâmetro parte para outro, né? E agora é a vez da intensidade. Então, a intensidade, ela é um parâmetro de dose, né? O Richard mostrou esse dado, que é do grupo dele, em voluntários saudáveis, mostrando que, quando você trabalha com o ajuste da intensidade, da amplitude de corrente, você promove resultados mais satisfatórios com relação à analgesia. Então, agora a gente tem que pensar na frequência e na intensidade como dose de tratamento, de intervenção não farmacológica para a dor, promovida pela estimulação com TENS. E aí, como é que a gente combina frequência e intensidade? Né? Acabou de sair, peguei isso ontem, na verdade já estava online, mas já está, inclusive, com paginação no The Journal of Pain. Setembro de 2012, um estudo lá do grupo da Kathleen. A primeira autora é a Karina Sato, uma brasileira, que está no 3º ano de pós-doc, com a Kathleen, mostrando que aumentar a intensidade da TENS previne o desenvolvimento da tolerância analgésica à TENS. Então, a gente tinha mostrado, em estudo anterior do nosso grupo, que modular a frequência, variar entre alta e baixa, seja em dias alternados, ou seja, na mesma sessão, retarda o momento em que essa tolerância vai acontecer. Agora, eles mostraram que aumentar a intensidade também previne o desenvolvimento da tolerância. Então, lembra daquele primeiro esquema que eu tinha mostrado a vocês, da aplicação repetida por 6 dias consecutivos? O mesmo esquema, onde, aplicando alta ou baixa frequência de TENS associada a uma intensidade sensorial fixa, gerava uma tolerância analgésica TENS por volta do 3º ou 4º dia de estimulação consecutiva. Esse novo experimento mostra que, você aplicando ou alta ou baixa frequência separadamente, em protocolos individualizados, mas associando a intensidade sensorial ajustada, como foi que eles fizeram isso? 10% de acréscimo na intensidade que foi utilizada em relação ao dia anterior. Ou seja, a cada dia era acrescido 10% na amplitude de corrente. Dessa forma, não se mantinha uma intensidade de estimulação constante. Ela era variada diariamente. E eles mostraram que, mesmo utilizando o mesmo protocolo de 6 dias, não houve desenvolvimento da tolerância a TENS. Mas o que é que acontece com os pacientes? Vocês já deu tempo para se perguntarem? Porque tem estudos com animais, estudos com humanos saudáveis e estudos com seres humanos. Quais são as evidências? Esse estudo ainda não está publicado, está aceito para publicação. É um estudo do nosso grupo, muito árduo de se fazer, porque pensem o que é trabalhar com tolerância. Pensaram? Não? Vou dizer. Trabalhar com tolerância é não saber que dia seu experimento acaba. Certo? Quando eu estava em Iowa, que fui fazer o primeiro, não sei por que eu continuei nisso, porque dá mais trabalho do que tudo. Mas é gratificante quando você encontra resultado. Quando eu estava lá e fui fazer com animais, né, eu era quase que um monstro do laboratório, porque eu ficava lá de sábado e domingo, sem saber quantos sábados e domingos eu ia precisar ficar para terminar o experimento. Imagine pensar nisso com o ser humano, que a expectativa é que você prolongue temporalmente o momento em que o mesmo resultado vai acontecer, se isso se translaciona para seres humanos. Então,
Assim que a gente retornou para o Brasil, foi um dos nossos primeiros, acho que foi o primeiro ensaio clínico que nós realizamos. Nós fizemos 2 grupos, TENS ativo e TENS placebo, 30 pacientes com osteoartrite de joelho em cada um dos grupos, o que não foi fácil, começaram 90, terminaram 60, só para vocês terem noção, porque se perde adesão ao longo do caminho. Esses pacientes eram tratados de segunda a sexta, porque a gente tem que começar de alguma forma. Então, vamos pensar em tratar diariamente, seguindo a mesma ideia, a mesma filosofia da experimentação animal que foi realizada? Então, vamos tratar esses pacientes diariamente, por 20 sessões, e vamos ver o que acontece. Então, eles eram tratados no nosso ambulatório, avaliados, tratados, reavaliados diariamente. Foram 60 pacientes, 1 ano, para concluir esse estudo, e 1 ano e meio. E o que foi que a gente observou? Isso aqui se trata da variação, não da intensidade de dor, mas da variação de dor, quando você pega a diminuição entre pós-TENS, né, quanto que está a dor após a TENS, quanto que estava a dor antes da TENS. Por que a gente está trabalhando atualmente com variação e não com os valores absolutos? Porque o início da dor, ou a dor pré-tratamento, entre os pacientes, ela pode ser absolutamente diferente. Então, hoje, a gente opta no grupo por trabalhar com variação de intensidade de dor, porque você corrige a variação pelo próprio paciente, entre antes e depois, do que apresentar simplesmente os dados como antes e depois. E o que vocês veem aqui é que houve uma maior variação em todos os dias de tratamento. Vejam aqui, são as 20 sessões, e em todos os dias de tratamento houve uma maior variação quando mensurada a intensidade de dor no grupo que recebeu TENS ativa. O que é que significa essa maior variação? Que o grupo que recebeu TENS ativa tinha mais dor? Não, o contrário. Significa que houve uma redução significativa da dor diariamente nesse grupo, quando tratado ativamente com TENS. E aí, se vocês acompanharem essa linha, ela não encosta na linha de baixo ainda. Então, isso nos levou a concluir que 20 dias de sessões diariamente repetidas nesses pacientes com osteoartrite não foi suficiente para, considerando a utilização de uma mesma frequência, a gente utilizou a alta frequência aqui, desenvolver tolerância analgésica. O que houve foi uma tendência, nesses 2 últimos dias, de diminuição da analgesia promovida pela TENS em relação aos dias anteriores. Mas, mesmo assim, não foi igual ao grupo placebo. Então, o que a gente podia pensar? Começa tudo de novo e bota 40 dias para ver se, nos 40 dias, essa tolerância acontece? Poderia ser. Então, é um nunca acabar até você encontrar o bendito do resultado. Mas, se a gente não tivesse feito outras formas de análise, a gente pararia apenas aqui. Que 20 dias de aplicação de estimulação consecutiva não são suficientes para desenvolver tolerância em uma população com dor crônica clínica. E aí, aqui a gente tem um dado de intensidade, ou amplitude de corrente em miliampere. E o que foi que aconteceu? A gente registrou diariamente qual a intensidade de corrente aplicada nesses pacientes. Qual foi o nosso protocolo com relação à intensidade? Intensidade sensorial forte, ou seja, o máximo suportada pelo paciente antes de provocar contração motora, ou seja, máximo do nível sensorial. E assim foi todos os dias, ou seja, não haveria como padronizar numericamente essa intensidade. Inclusive porque tem-se a tendência, se você deixar livre em função da percepção do paciente, que isso aumente sessão após sessão, que foi o que aconteceu aqui. Por volta da 10ª sessão, a gente começou a perceber que houve uma elevação significativa da amplitude de corrente necessária para manter o mesmo nível de analgesia. Isso nos leva a crer que, segundo o protocolo que nós utilizamos para fazer esse primeiro ensaio clínico de tolerância em dor crônica com seres humanos, que o desenvolvimento
o provável desenvolvimento da tolerância TENS, a gente não pode afirmar que em humanos com dor clínica isso ocorre, segundo esse estudo, mas que ele provavelmente é intensidade dependente. Ou seja, para continuar mantendo o mesmo nível de hipoalgesia, observado em todos os dias até o final das 20 sessões, nós precisamos garantir essa hipoalgesia às custas do aumento da intensidade de estimulação. A gente prosseguiu isso, fizemos um estudo que é muito mais rápido, com 120 animais, e alguns dados que a gente traz aqui, mostrando para vocês, né, a gente repetiu os experimentos com intensidade sensorial em ratos Wista, utilizando o protocolo de frequência modulada entre alta e baixa, não mais frequências isoladas alta e baixa, mas associando alta e baixa frequência no protocolo misto. E a diferença entre os grupos consistia no nível de intensidade que era oferecida para a estimulação. Então, nesse primeiro grupo, os animais foram tratados com frequência modulada e intensidade sensorial. E vocês percebam que os animais tiveram efeito hipoalgésico por volta do 10º até o 11º dia, como aconteceu naquele primeiro experimento que eu mostrei para vocês, quando foram utilizados os protocolos de frequência mista ou alternada, por volta do 9º dia. Então, nós repetimos, né, resultados similares, e aí instituímos 2 novas faixas de intensidade. A intensidade motora baixa e a intensidade motora alta. E aqui, vocês percebam que em ambos os grupos nós tivemos um comportamento similar entre alta estimulação em nível motor, né, exaltando a contração motora, em baixa ou em alta intensidade, e isso aconteceu, né, o efeito analgésico se perpetuou por volta de 18 a 19 dias consecutivos, envolvendo sábados e domingos, indo no laboratório fazer a estimulação desses animais, quando eventualmente aconteceu a perda desse efeito analgésico. Ao final de todos os experimentos, quando detectada essa tolerância analgésica, foi injetado nesse animal bifalin, que é um agonista de receptor opioide Mi delta combinado, disponível no mercado, e houve também o desenvolvimento de tolerância cruzada. Aqui é o grupo controle, e vocês vejam que as linhas praticamente se sobrepõem entre os grupos tratado e o grupo chá. O local de estimulação. Se vocês pegarem artigos na literatura, os locais de estimulação podem ser os mais variados possíveis. A gente tem estimulação no dermátomo, na região paravertebral, né, pegando as raízes nervosas, no trajeto nervoso, no dermátomo. E onde colocar os eletrodos? Se vocês se remeterem à literatura clínica, até mesmo na experimentação básica, os locais são os mais variados possíveis. E muitos mostram efetividade terapêutica analgésica. Então, aonde colocar? Nós fizemos um estudo recente, fez parte de dados de uma dissertação de mestrado, de Maurício, e ele verificou, como mostrado aqui no esquema, a aplicação dos eletrodos. Os animais foram injetados com caolina e carragenina, gerando um modelo de dor inflamatória, de peralgesia inflamatória, na articulação do joelho, que mimetiza a artrite reumatoide. E os eletrodos foram aplicados no local do joelho inflamado, contralateralmente ao joelho inflamado, na região paraespinhal, com dermátomos, inervação correspondente ao dermátomo que sofreu a injúria química, e em ponto de acupuntura. E os resultados que nós obtivemos, mensurando o limiar de dor desses animais, limiar hiperalgésico, na verdade, através de hiperalgesia mecânica e hiperalgesia térmica, foi o mesmo entre os diferentes grupos, em função da aplicação dos eletrodos, quando você compara com o grupo controle. Então, quando vocês veem isso aqui, a gente está colocando por dias, nós desenvolvemos o protocolo de 5 dias, e houve uma reversão significativa da hiperalgesia em cada dia de tratamento, quando esses animais foram tratados com o mesmo protocolo de frequência e intensidade, variando apenas o local de aplicação dos eletrodos. Isso quer dizer que no paciente vai funcionar do mesmo jeito? Não sei. Estamos testando isso agora.
É um dos experimentos que estão acontecendo no laboratório. Mas, nesse experimento, o efeito foi similar. O que pode acontecer, na verdade, é falta de sensibilidade suficiente das ferramentas para detectar magnitude de efeito entre os diferentes protocolos. Então, possa ser que um seja melhor do que o outro, e as ferramentas das quais nós dispomos não foram sensíveis suficientes para detectar essa diferença. Mas eu queria ressaltar aqui para vocês que, se eu aplico os eletrodos no dermátomo, nos pontos de acupuntura, na região paraespinhal, ou extrasegmentalmente, no local que não é relacionado a essa lesão, como foi a aplicação no joelho contralateral, mesmo assim, houve efeito hipoalgésico. E no que a gente se sustenta para justificar esse efeito? A ação sistêmica, principalmente baseada na ativação de receptores opioidérgicos no sistema nervoso central pela TENS, bem como sua ação nas vias de inibição descendente da dor, com um papel muito importante desempenhado pela própria serotonina. Isso seria particularmente interessante, pensando se a gente consegue translacionar esse resultado, pensando nos pacientes com dor neuropática, especialmente. Pacientes que têm hiperalgesia parestésica, né, lesão do femoral cutâneo, que é uma lesão de nervo superficial, que não consegue nem que você faça o toque, quanto mais aplicar um eletrodo sobre essa região. E aí, eu não posso aplicar o eletrodo no dermátomo, eu não vou tratar meu paciente com TENS, vou ter que procurar outra coisa. Não necessariamente. Você pode lançar mão de outros locais, inclusive, talvez, extrasegmentalmente, para promover o efeito sistêmico e a diminuição dessa dor. A duração de estimulação. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 2 horas. Quanto tempo? Se vocês forem nos estudos clínicos, os tempos também são os mais variados possível. Richard comentou sobre isso, a dificuldade que se tem entre os diferentes protocolos que são elaborados nos ensaios clínicos, cada um trabalhando com a frequência, com uma intensidade, com uma largura de pulso, com tempo, com uma frequência de aplicação diária ou semanal. E aí realmente faz da nossa vida mais difícil para a gente optar o que utilizar, o que é melhor em detrimento do outro, né? Estudos preliminares, a gente continua trabalhando com esses estudos. Nós aplicamos TENS de alta frequência por 20, 40 minutos e TENS de baixa frequência também por 20, 40 minutos. Hoje a gente já tem dados dos 60 minutos, mas não participou dessa análise. E nós observamos que, com relação ao limiar mecânico, houve uma hipoalgesia promovida após estimulação com a TENS, em todos os grupos de TENS de alta e baixa frequência, nos tempos de 20 ou de 40 minutos, que foi mantida por cerca de até 7 horas após o estímulo, com uma única aplicação. Isso nos sugeriu, até o momento, estamos com dados preliminares ainda, mas isso nos sugere até o momento que, independente da frequência ou do tempo que você utiliza, entre 20 e 40 minutos, imediatamente após a TENS e a cada 2 horas, até completar um tempo de 7 horas pós-estimulação, o efeito foi similar entre os grupos. Então, quais são as evidências? Em dor aguda pós-operatória, quais são as evidências que nós temos? TENS e toracotomia, são inúmeros os estudos com ensaios clínicos randomizados, todos eles aqui, apresentando o efeito da TENS, normalmente aplicando a TENS ativa e a TENS placebo, às vezes incluindo o grupo controle, o controle medicamentoso apenas. E esses estudos, na maioria das vezes, têm demonstrado uma diminuição da intensidade de dor, um aumento, né, para o tempo em que é necessário requerer analgésico, quando esse analgésico é prescrito em SOS, tá? O que é uma realidade de muitos serviços hospitalares. Diminuição do consumo de analgésicos, sejam opioides ou não opioides. E melhora da função pulmonar, como representada através do aumento do volume expiratório forçado, no primeiro minuto, capacidade vital forçada, pressão arterial do oxigênio e diminuição da pressão arterial de CO2. Além, como eu tinha antecipado para vocês, da demonstração de nenhum efeito adverso associado diretamente à estimulação ou acréscimo, né, da terapia com a adição da TENS.
Nesse outro estudo aqui, também com toracotomia, o diferencial é que eles fizeram avaliação molecular e eles verificaram que existe uma diminuição das concentrações de interleucina 6 e 10 e de TNF-alfa. Similarmente, estudos mostrando efeito da TENS em esternotomias. Vejam que todas as cirurgias torácicas, que normalmente promovem dor de moderada a intensa. Nas toracotomias anteriores, são toracotomias posterolaterais, os acessos cirúrgicos foram posterolaterais ou costotomias. Então, normalmente, cirurgias realizadas na região lateral do tórax. Aqui são esternotomias, esses dois estudos mostrando efeitos da TENS após cirurgia de revascularização cardíaca. Foram utilizados, os pacientes foram alocados em grupos de TENS ativa e TENS placebo, confirmando os resultados anteriores, diminuição da dor, diminuição do consumo de analgésico. Esse estudo aqui, inclusive, mostrou uma melhor atividade da musculatura quando analisada através de eletromiografia. Em cirurgias ortopédicas, as evidências são menores do que aquilo que a gente encontra com cirurgias torácicas. Nesse estudo aqui, que foi publicado recentemente, em 2011, com pacientes submetidos à artrodese lombar, os pacientes receberam TENS ativa adicionada à medicação com morfina e PCA, analgesia controlada pelo paciente, e o protocolo convencional do setor, somente com analgesia com morfina. E houve, no grupo em que foi associada a TENS ativa, portanto, uma terapia multimodal, ou seja, mesmo que você precise manter, inclusive por questões éticas, a terapia farmacológica, o fato de adicionar a TENS pode oferecer uma sobreposição de efeito positivo, de efeito analgésico, utilizando o princípio da terapia multimodal em adição ou sinergia. Esse outro estudo, reforçando a diferença que ele aplicou a TENS no pré-operatório e no pós-operatório também. Pré-operatório seria a analgesia que a gente chama de analgesia pré-impetitiva, ou seja, vamos diminuir a excitabilidade do sistema nervoso central antes mesmo que ocorra a lesão, ou seja, vamos prevenir que a dor aconteça já que ela é prevista, como no caso das dores agudas pós-operatórias. Entretanto, eles não verificaram diferença pelo fato de ter acrescentado a TENS pré-impetitivamente. Ela teve o mesmo efeito que a TENS aplicada somente no período pós-operatório. Nesse outro estudo com cirurgias abdominais, eu queria ressaltar aqui para vocês que eles já acrescentaram a avaliação de parâmetros funcionais, que é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, enquanto medidas, que a gente não... Na verdade, ficou há mais de 10 anos atrás o fato de analisar exclusivamente intensidade de dor através da VAS, da EVA, ou da escala numérica de dor, bem como o consumo de analgésico. Hoje não se aceita, inclusive, mais para publicação, somente essas formas de mensuração. Mas, inclusive, mesmo para a dor aguda pós-operatória, a inserção de medidas que avaliem a função do indivíduo pré- e pós-tratamento e, em função da diminuição dessa dor, o quanto que melhorou a função do indivíduo, uma vez que essa dor foi aliviada. E aqui, através do test time da Up and Go, eles verificaram que houve um aumento da velocidade da marcha após a aplicação da TENS e uma diminuição, mantendo a mesma distância percorrida. Ainda com cirurgias abdominais, eu queria enfatizar aqui, até baseado naquilo que a gente tem trazido como pesquisas translacionais, nesse estudo eles utilizaram, que inclusive foi anterior, 1999, isso aqui foi quando eu comecei a estudar TENS, 1999, na iniciação científica, e eles aplicaram TENS placebo, no modo antigo, TENS de alta frequência, TENS de baixa frequência, e um grupo que utilizou a frequência mista, tanto alta quanto baixa.
E eles verificaram que, no grupo em que alta e baixa frequência foram aplicadas no pós-operatório de cirurgias abdominais, houve uma redução significativa do consumo de analgésico numa taxa de 53%, em comparação a taxas de 32% e 35%, quando as frequências foram utilizadas individualmente. E, ainda assim, quando adicionada a TENS ao protocolo medicamentoso, o efeito foi soberano, né, em relação a esse grupo controle. Aqui, mostrando que todas as formas de TENS ativa, ou com alta, ou com baixa, ou com ambas as faixas de frequência no mesmo protocolo, houve uma diminuição do tempo de terapia PCA, ou seja, de morfina, que era administrada pelo próprio paciente, em sistema de bolos, e a redução de efeitos adversos, até como o Richard tinha comentado, um potencial efeito antiemético, diminuindo náusea, tontura e prurido nesses pacientes. Aqui, nesse estudo, eles mostraram, vejam, esses são os estudos, de acordo com minha busca, o acompanhamento que a gente faz nos últimos anos, os únicos que trataram de trabalhar a variação de frequência ou a variação de intensidade para o tratamento da dor aguda pós-operatória. Nesse estudo, eles trabalharam com TENS em baixa intensidade e com TENS em alta intensidade. E eles evidenciaram, nesse estudo, que a TENS é aplicada em alta intensidade, quando mantida uma mesma faixa de frequência entre os grupos, diminuiu o consumo de analgésico em 65%, quando comparado aos outros grupos, e a diminuição do tempo de terapia PCA, bem como dos efeitos adversos provocados por essa terapia com opioides, com fármacos opioides. Então, veja que antes da gente tentar entender mecanisticamente o que era que estava acontecendo com esse parâmetro, algumas evidências já apontavam, há alguns anos atrás, 1997, um estudo de Wang e colaboradores, já apontavam para essa direção. E a TENS em baixa frequência, não ineficaz, mas, porém, com uma menor efetividade analgésica do que comparada à alta intensidade, reduziu o consumo de analgésico em cerca de 34%. Aqui é um estudo do nosso grupo, onde nós mostramos de forma simples o resultado que eu queria ressaltar. Nós tratamos pacientes em pós-operatório de hernoplastia. Isso aqui, para vocês terem noção, foi um trabalho da minha conclusão de curso, que fiz aqui, né, na universidade que eu me formei em fisioterapia, e que foi publicado no The Journal of Pain. Ou seja, temos, sim, condições, desde a graduação, de trabalhar com ensaios clínicos, salvaguardadas as suas dificuldades metodológicas, né, e conseguir pleitear publicação em jornais bem consolidados. E aqui o diferencial é que a gente mostrou que, após uma única aplicação, seguindo o follow-up desses pacientes internados, a diminuição da dor foi evidente, não só imediatamente após a aplicação da TENS, como 2, 4 e 8 horas após a aplicação, quando comparada ao grupo controle, que era o grupo tratado com TENS placebo e medicação. Nesse outro estudo, foi da minha tese de doutorado, o diferencial dele, por isso que eu trago aqui para vocês, é que foi realizado com o procedimento de laqueadura tubária. Laqueadura tubária é o processo de esterilização, né, para planejamento familiar. Nesse caso, realizado com a aplicação de anéis de íon. Existem algumas formas diferentes de fazer a ligação tubária. Uma delas é a colocação de anéis, que são apertados contra as trompas, comprimindo essas trompas em seu interior, para que se faça uma partição do tecido. Isso gera, na paciente, imediatamente após a cirurgia, uma dor isquêmica, uma dor que é visceral. E a gente observou, aplicando TENS de alta e baixa frequência por uma duração de 20 minutos, que houve a diminuição da intensidade de dor, tanto quando medida com a escala visual analógica, quando medida também através do questionário de dor do McGill, e uma diminuição do consumo de analgésicos. A gente tem uma meta-análise muito interessante, que é a Jordan. Nessa meta-análise, eles reuniram 21 ensaios clínicos randomizados,
totalizando um N amostral de 1.350 pacientes, todos eles submetidos a diferentes procedimentos de dor pós-operatória. E eles observaram que, dentre esses 1.350, houve uma diminuição da intensidade de dor e uma redução do consumo de analgésico em cerca de 26,5%. Entretanto, quando eles selecionaram, dentre essas 21, apenas 11 ensaios clínicos que tinham o que se chama hoje, né, de considerado nível adequado de estimulação com relação à amplitude de corrente, ou seja, estimulação em nível de intensidade mais alto, nível motor, eles observaram uma redução ainda maior no consumo de analgésico. Então, finalizando a parte de dor aguda pós-operatória, o que é que nós teríamos enquanto possibilidades reais de efeitos que são causados em função da aplicação de TENS no pós-operatório? Diminuição da dor, diminuição do consumo de analgésicos, diminuição dos efeitos adversos, uma diminuição da duração de permanência desse paciente na sala de recuperação, ou mesmo de permanência hospitalar, melhora da capacidade, das capacidades pulmonares, dos volumes pulmonares e aumento da funcionalidade de membros em função do procedimento que é realizado. E na dor crônica, o que é que a gente tem? Na dor crônica, o que eu trouxe para vocês são as maiores evidências que a gente tem, baseada em meta-análises ou revisões sistemáticas. Uma delas é a utilização da TENS em dor oncológica, onde eles detectaram que os resultados em função da aplicação de TENS em dor crônica oncológica são inconclusivos. Uma coisa que eu queria ressaltar para vocês a partir de agora, algumas das meta-análises que eu vou apresentar para vocês, que eu selecionei para trazer aqui, são os grandes estudos, né, que fazem, através de critérios de inclusão, a seleção dos ensaios clínicos randomizados para ser trabalhada uma população maior e serem reanalisados alguns critérios. O que é interessante é que, muitas vezes, quando você se reporta individualmente para esses ensaios clínicos, a TENS tem efeito. Efeito analgésico significativo quando aplicada. Entretanto, quando tomados em conjunto e utilizados como material para o mesmo trabalho, para ser construída uma meta-análise, muitos dos resultados são inconclusivos. E isso, inclusive, para mim, tem a ver com aquilo que o James falou logo ontem cedo, né? A falta das evidências que estão sendo cobradas, das evidências científicas, que estão sendo cobradas pelos planos de saúde, inclusive lá nos Estados Unidos. Então, isso não é uma história, não é para a gente, não é história para brasileiro ver. Né? Isso é uma história mundial que está acontecendo com relação à área de estudo, né, de investigação da TENS para a dor em geral, especialmente da dor crônica. Por quê? Porque a possibilidade de vieses no estudo ela ainda é maior do que na dor aguda pós-operatória. Esses pacientes, para que a gente consiga fazer efeito, pelo menos a médio prazo, dada a cronicidade dessa dor, a gente precisa de adesão desses pacientes. Então, normalmente, não são estudos fáceis de serem realizados. Nesse estudo, eles detectaram muita heterogeneidade entre os estudos. Isso é uma complicação muito grande quando a gente pensa em formular os protocolos de intervenção, porque cada um faz de um jeito, faz do seu próprio jeito. Isso não é incomum. Então, as populações são muito diferentes entre si. Os tamanhos amostrais normalmente insuficientes, na maioria dos estudos, para ter um poder estatístico suficiente. O desenho do estudo normalmente é diferente entre os experimentos, entre os ensaios clínicos. A qualidade metodológica é questionável. Os modos de aplicação da TENS são muitas vezes diferentes. É muito difícil você encontrar em ensaios clínicos protocolos que se repitam e modifiquem apenas um parâmetro, para que você consiga identificar que, em função da modificação daquele parâmetro ou daquela forma de aplicação, é que você obteve esse ou aquele outro resultado diferente. A duração do tratamento é inconsistente ou diferente, no mínimo, entre os estudos.
a forma de administração e as medidas ou ferramentas que são utilizadas para avaliação dos resultados, para que eles sejam realmente consistentes. TENS, uma meta-análise de TENS em dor neuropática, recente, 2010, derivada de diabetes mellitus, mostrou que a TENS diminui a dor por 4 a 6 semanas, que foi o tempo que foi detectado de aplicação efetiva da TENS, mas esse efeito não permanece. Eles fizeram follow-up de até 12 semanas, e o efeito não permanece uma vez que é descontinuado o tratamento com TENS. E não detectaram efeitos adversos. Um outro estudo também com dor neuropática, mas envolvendo dor neuropática em geral, não apenas aquelas derivadas da diabetes mellitus, que aplicou a TENS, detectaram que existem poucos ensaios clínicos, né, e a maioria deles utiliza a TENS em alta intensidade, aplicadas no dermátomo, que é a maior gama de utilização que a gente vê, né, tanto clinicamente quanto em ensaios clínicos. E mais um estudo mostrando uma falta de conclusão com relação aos efeitos gerados pela TENS quando os ensaios clínicos são analisados conjuntamente. TENS de amputação, existe uma meta-análise sobre isso, que concluiu que não existe nenhum ensaio clínico, uma revisão sistemática, desculpa, não meta-análise, concluindo que não existe nenhum ensaio clínico randomizado investigando os efeitos da TENS em dor dos amputados. Isso já foi comentado hoje aqui pelo Pinfield, pelo Richard, né, falando da dor neuropática do paciente amputado. É uma dor importante, é uma dor crônica, que por si só vira uma doença, independente do próprio sintoma, e a gente não tem qualquer tipo de evidência, seja um único ensaio clínico, nessa forma de dor. Tem dor musculoesquelética, a maioria dos artigos que a gente tem na literatura disponíveis em forma de ensaio clínico são em dores musculoesqueléticas, as mais variadas. Nesse estudo, pelo grupo de Johnson, que foi publicado na PEN em 2007, eles incluíram 38 ensaios clínicos randomizados, das mais variadas formas de dor musculoesquelética, e aqui eles observaram que houve uma redução significativa da intensidade de dor quando a TENS foi utilizada para o tratamento dessas dores musculoesqueléticas. Especificamente, uma meta-análise mostrando os resultados com relação à osteoartrite, né? Foram incluídos 18 ensaios clínicos, também mostrando o resultado inconclusivo, e, nesse caso, eles atribuíram a uma provável dificuldade metodológica para a obtenção de um N amostral satisfatório. Um outro estudo, acho que esse daqui o Richard mostrou, não foi? B. Jordan, então vou passar. Um resultado muito interessante. Recentemente, agora em julho, foi publicado um trabalho do nosso grupo na Physical Therapy, um ensaio clínico randomizado, onde nós estudamos os efeitos da TENS na dor, na sensibilidade à dor, na sensibilidade cutânea, e na função de pessoas com osteoartrite do joelho. Isso aqui durou uns 4 anos para sair esse resultado, envolvendo o trabalho de várias pessoas, e nele nós detectamos que houve uma diminuição da intensidade de dor, tanto em repouso quanto em movimento, que é uma coisa interessante e que eu gostaria de salientar, que fosse observada na avaliação clínica dos seus pacientes ou na inserção de protocolos para avaliação da dor, principalmente da dor crônica, né? Que uma coisa é você avaliar a dor em repouso, sem submissão de carga mecânica a qualquer compartimento corporal. Seja uma cirurgia torácica, por exemplo, que uma coisa é você mensurar a dor desse paciente em repouso, outra é depois da tosse, é depois de ele ter feito a manobra de Valsalva, que tende a exacerbar a dor desse paciente, ou cujas manobras são limitadas pela própria dor presente. No medo de aumentar a dor, o paciente evita de fazer. Ele evita de se movimentar. Então, ele começa a entrar em, muitas vezes, cinesiofobia, né? A gente observou o aumento do limiar de dor por pressão e o aumento da função de deambulação através do teste Time Up and Go. Em lombalgia, que acredito que seja uma das dores crônicas mais incidentes no Brasil e no mundo, o que é que a gente tem? 5 ensaios clínicos foram incluídos nessa meta-análise de Brousseau, de 2002,
Um N amostral de 170 pacientes que receberam placebo, 251 receberam TENS ativa, nas formas ditas como convencional, ou seja, alta frequência, e acupuntura baixa frequência. E aí observou-se, mais uma vez, uma alta variabilidade nos protocolos de estimulação, que variaram desde um tratamento por dia até um tratamento por vários dias consecutivos, inclusive 3 tratamentos por dia, mantidos por 4 semanas. Então, multiplique 3 vezes por dia, por 4 semanas, todos os dias. O que é que isso dá? Eles detectaram que não houve diferenças entre TENS ativo e TENS placebo. Mais uma vez, uma falta de conclusão com relação aos resultados. Porém, não há nenhuma evidência, nem para usar, nem para não usar. Ou seja, quando a gente fala de inconclusão, não quer dizer que a coisa não funcionou, necessariamente. Isso pode querer dizer que não se consegue fechar evidências mais concretas com relação ao resultado biológico que é promovido por aquela terapia. A gente tem uma revisão sobre a eficácia da TENS para o tratamento de hiperalgesia e de dor, que foi publicado em 2008, que eu deixo aqui como uma possibilidade de leitura para entender, até 2008, quais foram as novidades teóricas com relação à utilização da TENS para dor e hiperalgesia em experimentação animal, que, inclusive, ontem eu estava falando com a Raquel, e ela dizendo, essa revisão de 2008, ela tem sido utilizada por muitas pessoas, mas a gente já precisa de uma revisão a partir de 2012. Ou seja, nos últimos 4 anos, aconteceu, né, uma avalanche de publicações que são muito interessantes e que se fazem necessárias de serem conhecidas para que a gente entenda a nova direção que está tomando a utilização da TENS para analgesia. As medidas que eu falei para vocês, então aqui eu elenco algumas que se fazem importantes, né? Avaliar a dor em repouso e em movimento. As variáveis neurofisiológicas podem ser importantes, então o Richard tinha falado sobre modulação contínua da dor, o antigo DINIC, né? Que é o controle inibitório nocivo difuso, que dá uma informação indireta neurofisiológica sobre a atuação das vias descendentes inibitórias, que normalmente está deficitária nos pacientes com dor crônica, medidas de somação temporal, somação espacial, medidas de consumo de analgésico, tempo de recuperação, no caso das dores pós-operatórias, medidas funcionais, e aí para isso a gente tem uma gama de ferramentas, escalas e testes funcionais padronizados, né, padrão ouro na literatura, que podem ser utilizados em função de onde é que está a dor, qual é o tipo de dor que você está tratando, quem é o sujeito que você está tratando. O nível de satisfação do paciente com o tratamento, quais são as expectativas dele ou quais são as expectativas que você passa para esse paciente. A capacidade desse paciente de enfrentamento da dor, que isso é mais de cunho psicológico, que é chamado coping, né, pela psicologia. A catastrofização é um apelo mundial atualmente para a gente entender o quanto que o paciente, especialmente com dor crônica, catastrofiza ou dramatiza a sua dor e o quanto que isso pode influenciar na sua percepção de melhora em função da aplicação de um tratamento, seja farmacológico ou não farmacológico. Ansiedade e depressão, especialmente nas dores aguda e crônica, respectivamente. Qualidade de vida, principalmente nas dores crônicas. Né? E agora, o comportamento da intensidade, se ela for, enquanto amplitude de corrente, se ela for mantida livre. Né? E onde iremos? Né? Especialmente com relação à dor crônica, eu queria ressaltar para vocês que hoje a dor crônica ela não é o sintoma que a gente aprendeu na aula de anamnese, né, na aula de avaliação, no começo do curso. Né? A dor aguda ela é um sintoma, sim. A dor crônica ela é uma doença. Ela é uma doença, inclusive isso foi salientado anteriormente, que é uma entidade patológica própria, independente da lesão de base que a causou. Por quê? Porque, mesmo resolvido o problema de base, a dor crônica ela pode permanecer sozinha.
E ela permanece porque existem alterações neuroanatomofuncionais no corno dorsal da medula, em nível cortical, alteração de expressão genética, surgimento da memória de dor. Então, ela passa a existir como uma doença per si. E, para nós fisioterapeutas, a mensagem que eu deixo é que a gente não deve pensar na dor apenas como um fenômeno sensorial subjetivo, como uma queixa isolada de um paciente, mas que também ela traz uma disfunção, eu repeti aqui, disfunção funcional, disfunção neurobiomecânica, que, além dessa dor, ele tem outras disfunções, outras deficiências, muitas vezes, a serem tratadas, que, às vezes, inclusive, exacerba o padrão de dor desse paciente. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, muitas vezes, não nos fartemos apenas com uma terapia ou uma modalidade. A gente tem que pensar no paciente como um todo. Né? Então, não é uma coisa sozinha que, especialmente pensando no paciente com dor crônica, vai fazer com que esse paciente se cure milagrosamente. Então, quando nós apresentamos as nossas intervenções separadamente, elas servem como opções de um plano terapêutico que venha a ser elaborado para cada caso específico. E aí as novas perspectivas agora são, em função daquilo que a gente vem descobrindo com relação à frequência, e não está passando. Passou lá. Frequência, intensidade, local de estimulação, duração de tratamento, frequência de tratamento, quantas vezes a gente repete, como aplicar tudo isso protocolado para os diferentes tipos de dor. Essas são todas as perguntas que a gente quer saber para aplicar de forma segura na prática clínica. Eu acho que agora, esse é o momento, dentro do contexto da pesquisa, para o qual nós tendemos. Lembrando que levam-se alguns anos, ou às vezes décadas, para que as coisas surjam enquanto protocolo. Né? Então, a gente não pode pensar hoje em qual é o protocolo ou a receita que eu vou aplicar, mas quais são as inovações teórico-práticas que a gente tem, quais são as evidências e como é que eu posso trabalhar isso no meu paciente para aumentar ao máximo o número de respondedores às diferentes técnicas das quais nós lançamos mão. Tá? Então, a gente tem que, na verdade, atuar nessa tríade da recuperação funcional do movimento, onde a gente tem, muitas vezes, o paciente com a dor lá em cima, no ápice, influenciando a sua função segmentar ou geral, influenciando negativamente a sua qualidade de vida. E a nossa função como fisioterapeuta é inverter essa pirâmide, é diminuir essa dor e melhorar a função e, consequentemente, a qualidade de vida do nosso paciente. Então, aqui só agradecendo a alguns membros da nossa equipe, né, e mostrando o papel da intervenção da fisioterapia na abordagem da dor. Agradeço pela atenção.